Sim, vamos trazer aqui o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. É sempre uma honra recebê-lo. Olá, David, tudo bem? Boa tarde, Miguel, Henrique, um abraço aí para você, para todos e todos que estão nos acompanhando aqui na Fórum, todos os companheiros e companheiras que sempre estão muito bem informados, né, com esse partilhar de informações que vocês trazem aqui para nós. Muito bem. David, vou começar fazendo uma pergunta sobre a sua área, né? Recentemente, o governo anunciou uma redução no preço do diesel. Eu estava até vendo aqui, porque o preço do diesel é muito acoplado, o preço do combustível, em geral, da energia, é muito acoplado ao dólar, né? Está vendo que todo dia eu vejo agora como é que eu estou acompanhando mais o dólar está caindo, está 5,69, que é bom, né? Mas como é que você está vendo aí a política de preços da Petrobras, essa queda no diesel? Você acha que ela se sustenta? Como é que está? E depois eu quero conversar com você sobre a margem equatorial, né? Na primeiro diesel. Bem, Miguel, é interessante que ontem eu estava na Bahia, em Salvador, e um companheiro que até hoje tenta ser anistiado da época da ditadura. Então, falando aqui da Marcha do Silêncio, que participei ali em Salvador, uma marcha que saiu da Praça da Piedade até o Campo da Pólvora, dois lugares históricos da cidade onde sempre essa luta é feita. E esse companheiro ele perguntou exatamente isso: David, aqui na Bahia acontece um negócio interessante, que aqui na região metropolitana o preço é bem mais alto, gasolina 6,20, 6,30, por exemplo. Mas no litoral norte da Bahia, a gasolina já está abaixo de 6. O que é que está acontecendo? E interessante essa pergunta dele, porque dá para entender a diferença entre a política de preço que é praticada pela Petrobras e a política de preço dos combustíveis que é praticada pela Selen, empresa que administra a refinaria Landulfo Alves. Bem, no litoral norte da Bahia, as pessoas estão deixando de comprar o combustível da refinaria Landulfo Alves, né, que hoje é a Selen, para comprar na refinaria de Pernambuco, a refinaria Abre Lima. Então, as distribuidoras pequenas ou rede de postos mandam suas carretas, né, bitrem, até Pernambuco, trazem um combustível de volta e ainda sai mais barato do que a refinaria que está vendendo aí preços diretamente atrelados à variação do dólar, à variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional e a custos de importação que essa refinaria baiana privatizada tem. Então, Miguel, a política de preços que a Petrobras utiliza tem demonstrado que é possível, sim, praticar preços mais baixos, ou seja, preços mais justos e, por tabela, mais competitivos do que as concorrentes da Petrobras aqui no Brasil. Então, foi uma decisão acertada da gestão da empresa em baixar o preço do diesel, inclusive num momento como esse, em que nós temos um impacto grande do combustível na inflação, principalmente na inflação de alimentos, que os alimentos são transportados nos caminhões. Então, quando você tem uma queda do preço do diesel nas refinarias, espera-se que preços de alimentos também venham a cair por conta da redução dessa pressão grande que nós temos na inflação brasileira, que é o preço dos combustíveis. Agora, interessante, Miguel, que tudo indica que as distribuidoras e rede de postos, em vez de baixarem os preços na mesma monta, no mesmo percentual, elas possam agregar um maior lucro. Ou seja, a margem de lucro delas pode aumentar, porque ela absorve essa redução para aumentar seu lucro. O que está faltando, então, é o quê? É a Petrobras voltar a estar na comercialização e distribuição de combustíveis, ter esse acesso direto à população, que tinha quando nós tínhamos a Petrobras distribuidora e a Liquigás. Foram privatizadas 100% para o mercado, e a Petrobras hoje não tem nada do mercado consumidor brasileiro, diretamente falando aqui para o cidadão e a cidadã, que ainda compra, às vezes, a gasolina, o diesel, lá no posto que tem a marca da Petrobras, pensando que é da Petrobras, mas não é da Petrobras. Foi um contrato draconiano na privatização da BR Distribuidora que deu à Vibra o acesso a usufruir da marca Petrobras durante
10 anos. Um absurdo que nós tivemos na privatização. Então, urge aí o governo federal, que é o acionista majoritário, controlador da Petrobras, pensar em alguma alternativa para estar tendo esse contato direto com o consumidor e a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias ser sentida também pelo cidadão e pela cidadã. Henrique. David, me diz uma coisa. Ontem ainda, né? E acho que anteontem também, nos últimos 2 dias, a gente andou entrando numa seara do governo aí, que é a questão da comunicação, de como o governo se comunica e também de como ele consegue, aliás, não consegue, tirar frutos, digamos assim, de feitos que são grandes feitos. Parece que é um problema crônico nisso. A gente da área da comunicação, do jornalismo, embora de um outro setor da comunicação, a gente vive discutindo isso internamente, e é um troço difícil e tal, mas assim, a gente viu um anúncio agora, coisa de, sei lá, deve ter uns 3 dias no máximo aí, de uma redução de 17% no preço do litro do diesel. Isso numa situação em que boa parte das redes aí alimentadas pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, criticavam o preço de combustível como se o combustível não tivesse sido muito mais caro durante os anos. Todo mundo lembra aqui que a gasolina bateu 10 pau, mano, um litro de gasolina na época. Mas ok, eles continuam enchendo o saco que estava caro e tal. O diesel, em valor nominal, pelo menos, ele é o que tem o preço mais baixo, se comparado aos outros, é o combustível mais barato. E ele teve uma redução de 17 centavos por litro, o que é muito. E é impressionante como, passadas aí 48 horas, 72 horas, o governo não consegue capitalizar em cima disso. Eu acho que é uma coisa que assim, é um verdadeiro mistério que ninguém consegue responder. Eu sei que a parte de comunicação não é propriamente a tua área, mas a parte de combustíveis, enfim, é. O que você acha que está faltando para o governo? Se dependesse da sua opinião, ou pedissem a sua opinião lá dentro, e ela deve ser pedida como representante dos profissionais desse setor, como você acha que o governo poderia aproveitar melhor, do ponto de vista da informação, um anúncio desse tipo, que no final das contas o governo acabou não tirando lucro nenhum em cima disso? Bem, Henrique, inclusive no Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, nós fizemos propostas diretas que vão ao encontro da resposta à sua pergunta. Nós acabamos de colocar aqui que é muito importante a Petrobras ela voltar a ter esse contato direto com o consumidor. Por quê? Vamos lembrar da BR Distribuidora. Quando existia a BR Distribuidora, uma empresa que controlava entre 35% a 40%, a depender da época, do mercado de venda, comercialização de combustíveis do Brasil, falando aqui principalmente de gasolina e diesel, quando o preço da refinaria baixava, as refinarias da Petrobras, a BR Distribuidora baixava no mesmo percentual. Então, ela obrigava, pelo tamanho dela no Brasil, as concorrentes também baixarem o preço. Senão, iriam perder um grau de participação no mercado ainda maior do que aquele que já era consumido pelo sistema Petrobras através da BR Distribuidora. Mesma coisa com relação ao gás de cozinha. Então, só para ter uma ideia, na Bahia, o gás de cozinha ele custa entre 140 a 160 reais, a depender do município ou da região desse estado grande, maior que muitos países, que é a nossa querida Bahia. Estou aqui no Distrito Federal nesse momento. Então, as pessoas na Bahia, elas têm esse prejuízo por conta da privatização, é uma verdade. E no Brasil? No Brasil, o botijão de gás de cozinha está sendo vendido em média a 105 reais. E é verdade, apesar dessa diferença, que poderia ser explorada, inclusive, pela nossa comunicação, a comunicação do governo federal, a comunicação da própria Petrobras, isso não consegue ser observado pelo cidadão e cidadã. Inclusive porque, mesmo como disse, ocorre com a gasolina e o diesel, isso também ocorre com o gás de cozinha. Às vezes a pessoa não sente, Henrique, essa diferença, porque as distribuidoras, as revendedoras, elas aumentam tanto sua margem de lucro em cima dessa redução das refinarias, que as pessoas não têm esse sentimento de que o preço de fato baixou. Então, a primeira coisa seria a Petrobras ela voltar à comercialização e distribuição dos combustíveis aqui no país, para você forçar as concorrentes a baixarem também os preços. E o segundo exemplo que aqui dei, com relação ao botijão, aí, como você bem colocou,
não é da minha área, mas a gente identifica um problema. Porque, puxa, se na Bahia é esse valor de 140, 160, se lá no norte do país já ultrapassa 160 o botijão de 13 quilos, e no restante do Brasil, por conta da política de preço da Petrobras, em média, você tem um botijão de R$ 105, por que você não consegue capitalizar isso? Porque você não consegue vender que a Petrobras já está produzindo combustíveis a preços mais justos para a população brasileira. Ou seja, já abrasileirou os preços dos combustíveis, como fez promessa ao presidente Lula em sua campanha. Então, é uma grande questão que, de fato, a gente espera, inclusive, que amanhã, dia 3 de abril, a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, deve estar anunciando, né, um novo programa de comunicação do governo federal, além de outros anúncios que serão feitos nesse evento, amanhã às 10 horas, ali no auditório Ulisses Guimarães, que estarei presente e acredito que vocês também estejam fazendo essa cobertura. Mas acredito, meu companheiro Henrique, que além desses problemas que estão postos desde o início do governo, e que a gente acredita que serão resolvidos agora, apesar de que milagre não existe nessa área, né? Você tem que ir semeando para você colher o fruto lá na frente. Eu entendo, assim, olhando a nossa realidade, né, na esquerda, que essa estrutura, pelo menos de rede, que a extrema-direita ela tem, através das grandes redes sociais ou desses instrumentos que são utilizados por boa parte da população brasileira, que não estão sob o nosso controle, é bom que se diga isso. Os donos apoiam a extrema-direita, os donos são de extrema-direita, os donos financiam governos de extrema-direita e oposições de extrema-direita em todo o mundo. Nós não temos nada que nos dê a possibilidade de uma comunicação quase que em rede direta do governo com as suas ações, para com os partidos de esquerda, para com o movimento sindical, e aqui estou falando com propriedade, porque eu sou dirigente do movimento sindical brasileiro, e com os movimentos sociais. Minimamente, isso deveria ter, e nós não temos. Agora, como resolver isso? Eu concordo contigo, não é da minha seara, mas entendo que é um problema que precisa ser resolvido. Porque nós temos, por exemplo, grandes canais alternativos, como a revista Fórum, vou citar os outros, como 247, como o GGN, como a TVT, que tem problemas financeiros. A TVT, um dia desses, teve que fechar o seu jornal de 7 horas, o jornal conhecidíssimo, porque não estava conseguindo pagar os profissionais de comunicação. Faz sentido isso, sinceramente? Faz sentido todo o recurso ele ser destinado apenas para os grandes veículos que estão classificados num segmento tal, dentro do Ibope, que tem audiência e que, por isso, as empresas públicas estatais, como a Petrobras, podem botar dinheiro lá e não podem botar dinheiro aqui? Eu não consigo compreender isso, porque a gente está aí vivenciando a queda da popularidade do presidente a cada pesquisa que chega, e tem muito a ver com esse problema, sem dúvida alguma, da comunicação. Muito bom. David, você tocou nesse assunto da queda da popularidade. Hoje saiu pesquisa, pesquisa Quest, ela mostra que 83%, 81% ou 83%? 81% querem mudança, né? A gente sabe que o presidente Lula ele foi eleito com mais de 60 milhões de votos, ele ainda é favorito para 2026, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que vai ser uma eleição difícil já, a reeleição dele, mas ele é um craque da política, tem chance aí de dar a volta por cima, né? Você já mencionou aí algumas ideias, mas o fato é que você tem essa pesquisa, ela mostra que a própria base do presidente Lula quer alguma mudança, né? Eu tenho até minhas ideias, mas quero ouvir você. Para você que é o entrevistado aqui, o que você acha que o governo deveria mudar para reconquistar a sua base, aumentar a sua aprovação? Bem, Miguel, algumas mudanças, inclusive, estão em andamento, né? Se nós tivemos mudanças no Palácio do Planalto, também por conta dos resultados que não somente essas pesquisas externas, mas também as internas devem estar demonstrando. Então, acredito que as mudanças feitas, e aqui estamos falando da SECOM, da SRI e nos outros ministérios, sinalizem
esse atendimento, né, ao desejo, como você bem mostrou aí, de 81% das pessoas que querem ver mudanças no governo. Acredito que nós colheremos esses frutos. Às vezes, um receio que uma parcela de nós tem é com relação ao tempo mesmo, um timing. A gente precisa fazer com que esse ano de 2025, como tem dito o presidente Lula, ele seja o ano da colheita, ou melhor, o ano da grande colheita, da colheita das políticas públicas que voltaram a ser implementadas, foram resgatadas, foram reconstruídas do governo anterior da destruição. Acredito muito que elas começam a gerar bons frutos ou frutos mais valorosos, né, a partir de agora. Agora, como nós colocamos, é muito importante que não somente a comunicação, de um modo geral, ela funcione melhor, e acreditamos que essa mudança na SECOM, ela possibilite isso, acreditamos muito, até porque precisamos acreditar nisso, mas também acredito que está faltando algo aqui, e falando diretamente nessa relação, né, dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos movimentos populares para com o governo federal. Nós percebemos aí ao longo desses últimos 6 anos, falando aqui Temer e Bolsonaro, não vou colocar os 2 anos ainda do governo do presidente Lula, onde você houve um processo de desarticulação, de asfixiamento financeiro, de destruição de uma parcela significativa, inclusive do movimento sindical, e que dificulta esses movimentos terem a mesma capacidade de mobilização e articulação que tinham anteriormente. Então, colocando aqui diretamente, você perguntou, estou lhe respondendo agora, meu companheiro Miguel. Para nós termos essa capacidade de articulação que tínhamos hoje, aqui falando um pouco do movimento sindical, há uma necessidade grande de algo que foi apresentado na campanha, que durante o primeiro ano do governo foi muito bem formulado, né, entre o movimento sindical, entre os representantes do governo, representantes também do setor empresarial, dessa reformulação do sindicalismo no Brasil. Então, nós estamos falando da valorização da negociação coletiva, nós estamos falando aqui também da valorização das centrais sindicais como um grande fórum de interlocução e de mediação entre os conflitos existentes de base. Nós estamos falando aqui de uma nova forma de financiamento sindical. Tudo isso está lá no Congresso Nacional. E não andou nada, porque, obviamente, que esse Congresso, que tem a sua maioria que não coadunam com o governo e muito menos conosco, não vai querer que nós nos reestruturemos para nós fazermos frente, principalmente a esse Congresso, ou temos uma capacidade de mobilização, que como tem pedido e cobrado o presidente Lula, que o movimento sindical, e aí conjuntamente com os movimentos sociais e populares, estejam pressionando o governo à esquerda, porque a direita ele já é muito pressionado pelo governo de ampla coalizão que tem, inclusive com partidos de direita compondo o governo do presidente Lula. Então, acredito que se nós não fizermos isso, aqui olhando para o movimento sindical, se nós não dermos mais espaços para os movimentos populares, movimentos sociais, a partir dos grandes editais do governo federal, dos grandes editais das empresas públicas estatais, para que nós tenhamos não somente as políticas públicas feitas, né, pelo poder executivo, de fato, mas elas que também permeiam as empresas públicas estatais e esses vários editais de grandes projetos, nós não teremos a capilaridade que nós tivemos no passado. Então, fica aqui a crítica construtiva e sugestões, né, dando aí respostas, algumas, obviamente, ao que o companheiro Miguel do Rosário coloca. Para além da comunicação, Henrique, nós colocamos isso aqui, entendemos que há um problema, mas, para além disso, a capilaridade que esses movimentos tinham, olhando aqui, principalmente da década de 90, início ainda dos anos 2000, não tem também por esses motivos que aqui elencamos. E quem ocupou esse espaço, infelizmente, foram ONGs, hoje ligadas à extrema-direita, à direita, que acessam as estruturas do Estado, inclusive de empresas públicas estatais. E aí, como é que a gente agora vai reclamar dos movimentos sociais, populares, do movimento sindical, que não estão tendo essa capacidade de mobilização, se não tem as mesmas estruturas que nós tínhamos antigamente? Então, fica aqui uma crítica construtiva a respeito disso também. Muito bom. David, uma pergunta sobre a margem... Miguel, rapidinho, só um instante para a gente não perder uma coisinha aqui. O José Cruz, ele manda aqui para a gente
um super sticker aí, uma contribuição, e diz o seguinte: Miguel, não dá para confiar na Quest, pois ela é contratada pela Globo News e em seguida está lá no Estúdio I falando mal do Lula e tal. Essa questão é importante. O José coloca isso aqui, a pergunta é para o Miguel, não é para mim, mas assim, eu acho que a Quest, sempre surge essa discussão sobre um instituto ser contratado por um veículo ou por outro, e eu estou falando como alguém que trabalha o tempo todo com dados desses institutos e dessas pesquisas. Eu não colocaria a Quest nesse sentido tão sob suspeita assim, de que ela quer simplesmente incinerar o governo Lula. Né? Me parece que existe um fenômeno comunicacional, como a gente estava agora conversando aqui com o David, com o Miguel também, e que isso está refletindo, de fato, numa imagem negativa. Mas, enfim, eu deixo para o próprio Miguel aí responder o que ele acha da Quest. Eu vou responder daqui a pouquinho. A gente vai ficar aqui até 19 horas, vamos ter mais tempo para conversar sobre isso. Eu estou muito curioso para saber a questão da margem equatorial. Tem até uns painéis. Eu fui num seminário em Brasília, um seminário, o Randolfo Rodrigues, senador, fez uma apresentação, até peguei uns painéis. Coloca aí na tela enquanto eu falo, enquanto eu pergunto. Ele fez uma apresentação, aí sai a margem equatorial, que fica ali em frente ao Amapá. O Amapá é vizinho à Guiana Francesa, e sai lá no norte do Brasil. Tem o Pará aqui embaixo, Amapá, Guiana Francesa, a margem equatorial ela fica em águas profundas, ela fica aí no litoral, né? Como é que o pessoal chama de... Amazônia Verde, enfim, águas profundas, fica bem distante aí da Foz. Enfim, e tem outra lâmina aí, por favor, coloca aí, ó, ele fica... Não, volta aquela, volta anterior, só para eu esqueci de mencionar uma coisa. A distância da Foz do Amazonas, 540 quilômetros, né? Distância da costa, 175 quilômetros, né? Então você tem todo esse... Dizem que é o novo pré-sal, né? Que teria aí muito petróleo lá. Agora pode colocar outra lâmina aí, por favor? Essa é a lâmina que o Brasil possui a matriz energética muito mais limpa que o padrão mundial, né? Coloca outra aí, por favor, outra lâmina. Essa é que eu queria ver, que aí eu já passo para o David, que essa me preocupou muito, ó, que segundo o Randolph, com base nas fontes aí que ele em algumas pesquisas, o Brasil, a partir de 2030, passará a ser importador de petróleo caso não sejam incorporadas novas reservas. Aí está vendo, 2036 já vai começar a demanda ser maior do que a oferta, do que a produção no Brasil. Por isso, seria importante explorar a margem equatorial, mas ainda não foi liberado pelo IBAMA e parece que tem a disputa aí com a Marina Silva. Eu queria saber qual a opinião sua, da FUP, sobre a importância da margem equatorial. Que informação você tem sobre isso? Miguel, até peço que mantenha, por favor, esse slide aí, que a gente fala primeiro em cima dele. Esse final de semana eu estava num debate muito interessante sobre meio ambiente, cultura, ali em Boipeba. Quem não conhece, por sinal, uma ilha maravilhosa da Bahia, que fica ali no município de Cairu. Muita gente vai para Morro de São Paulo, né? Mas vai para Morro de São Paulo, para aquela confusão, mas o passeio é para Boipeba. E no debate me apareceu esse questionamento. Então, com muita tranquilidade, compartilharei aqui uma posição que não é somente do David Bacelar, mas uma posição da FUP, uma posição publicada, defendida, e que, inclusive, pretendemos levar esse debate para a COP30, falando da importância da margem equatorial, inclusive para o financiamento da transição energética justa e para a manutenção da floresta amazônica de pé. Parece ser uma contradição, meu amigo Miguel, mas não é. Ainda rimou. O companheiro e senador Randolfo Rodrigues, ele tem defendido muito também um posicionamento nosso, a partir de várias conversas que fizemos com ele, com outros parlamentares do norte e nordeste do país, porque primeiro, Miguel, se puder ir lá para aquele primeiro slide do mapa, a gente está falando da margem equatorial. Ela vai desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. Então, em primeiro lugar, não se trata de uma reserva de petróleo na foz do Amazonas, como você bem colocou. Esse poço pioneiro, que é somente para identificar se há petróleo ou não, está a 540 quilômetros da foz, está a 175 quilômetros da costa, uma lâmina d'água de mais de 2.800 metros,
numa tecnologia que a Petrobras utiliza para águas profundas e ultraprofundas, onde nunca houve nenhum tipo de acidente ambiental por conta da sua tecnologia, que é única no mundo, é a empresa mais premiada no mundo em perfuração e em produção em águas profundas e ultraprofundas. Primeiro, é importante destacar isso, e que todos os estudos feitos, que foram exigidos pelo IBAMA e a Petrobras fez, demonstram que se por um acaso houvesse, nunca houve, se por um acaso houvesse algum tipo de vazamento, esse vazamento não atingiria a Foz do Amazonas, nem atingiria a costa brasileira. Olha só quem está falando dos estudos que foram divulgados pela própria Petrobras. Concomitante a isso, Miguel, é verdade o que o senador Rodolfo está dizendo. A partir de 2030, o pré-sal brasileiro, que foi a maior reserva de petróleo descoberta nos últimos 50 anos, ele começa a entrar numa curva de declínio, de queda da sua produção. Esse gráfico é maravilhoso. E é verdade, a partir de 2036, se nós não fizermos nada, essa queda vai ser tão grande que hoje um país que é autossuficiente na produção de petróleo, que exporta quase 1 milhão de barris de petróleo por dia, ele poderá se tornar um país que vai depender de novo da importação de petróleo de outros países. Nós estamos falando aqui, Miguel Henrique, de soberania energética. Nós estamos falando aqui que a população brasileira, principalmente desses rincões que aqui estamos falando, lá do norte, lá do nordeste, que já tem problemas grandes com relação ao índice de desenvolvimento humano, que já tem problemas grandes com miséria, com pobreza, poderão sofrer ainda mais com a pobreza energética. Que a partir do momento que o Brasil começar a importar petróleo, o preço do combustível, do gás de cozinha, do diesel, da gasolina, vai ser ainda maior. A inflação vai explodir. É disso que nós estamos falando. Então, não cabe ao IBAMA, em hipótese alguma, estar influenciando num tema que trata da soberania energética brasileira. O IBAMA não tem competência para fazer isso. Quem deveria estar discutindo isso era o Conselho Nacional de Política Energética, determinando o que precisa fazer de acordo com todas as condições que forem exigidas pelo IBAMA, elas precisam ser respeitadas. Inclusive, o próprio IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente deveriam estar fazendo o quê, Miguel? A posição nossa da FUP. Deveriam aproveitar essa oportunidade, Henrique, para exigir mais, e é o que fez. Essa reserva que, como o Miguel colocou, não é da magnitude do pré-sal, tem mais de 190 bilhões de barris, mas estamos falando de quase 130 não, de 31, 32 bilhões de barris naquela reserva. Importante, para manter a nossa soberania energética. Vamos tratar isso de uma maneira diferente? Vamos pegar essa reserva que é grande e fazer com que essa riqueza, como está defendendo, inclusive, o senador Beto Faro, do Pará, vamos pegar essa riqueza, criar fundos subnacionais no norte e nordeste do país, de forma dialogada com as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, com os trabalhadores e trabalhadoras, e promovemos uma transição energética justa, onde peguemos esse recurso que é virtuoso e investamos aí na nova indústria Brasil, com tecnologia brasileira, não só para gerar energia eólica solar, mas para produzir também combustíveis do futuro, combustíveis com baixas emissões de gases de efeito estufa, para nós investirmos em projetos socioambientais que garantam na Amazônia a proteção da nossa floresta, onde, em vez das pessoas, por conta da miséria, por conta da pobreza, serem compelidas a derrubarem árvores para venderem madeira, nós estamos garantindo renda, trabalho para essas pessoas, para que elas protejam a floresta. Então, sinceramente, eu entendo, assim como o presidente Lula, que passou dos limites. Esse papel que hoje tem cumprido o IBAMA, que no final das contas, Miguel Henrique, vai ajudar, sabe quem? Vai ajudar as petrolíferas internacionais, como a British Petroleum, como a Chevron, como a ExxonMobil, que financiam algumas ONGs ambientalistas que não dão trabalho algum lá no norte global e que vêm aqui para o sul global cagar a regra na nossa cabeça. Temos a nossa soberania que precisa ser defendida. Então, esperamos que, como disse o presidente Lula, esse lenga-lenga ele seja resolvido o mais breve possível, porque quem está perdendo com isso é o Brasil,
e as futuras gerações. E como bem disse o senador Rodolfo Rodrigues, poderemos aí, a partir de 36, termos o Brasil como um país, de novo, importador de petróleo, em vez de autossuficiente, usando a renda para a proteção da floresta, para projetos socioambientais importantes e para a transição energética justa, inclusiva e participativa, ouvindo todas essas comunidades e os trabalhadores e trabalhadoras. David, eu tenho que liberar você, David, né? Você tem um compromisso aí, né? Então, um forte abraço, obrigado pela entrevista. Semana que vem a gente conversa de novo. Miguel, agradecer pela oportunidade, você, Henrique, parabenizar pelo trabalho de vocês. Quem sempre manda um abraço para ti é o Tadeu Porto, hoje diretor de comunicação da CUT Nacional. Um beijo aí para o nosso amigo, nosso companheiro. É irmãozinho nosso. Valeu, forte abraço, David.